Amós capítulo 4, a gente vai ler até o capítulo 5, verso 17. Amós capítulo 4 e 1 ao 5, 17, tá bom? Diz assim, todo mundo abriu? Posso ler? Posso ler? Tá tudo ok aí? Então vamos lá. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis com cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. O que é que diz aí no finalzinho? Você pode ler comigo? Contudo, não, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, você pode ler comigo aí? Não convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou ao gafanhoto. Pode ler aí? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Vamos ler juntos? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, o que, irmãos? Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E agora o hino, ele diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Ouvi, capítulo 5, mais uma vez, ouvi esta palavra que levanto como um lamento sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-te, estendida está na sua terra, e não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Você pode ler comigo aí? Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba,
porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alojna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o soborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Versículo 14, vamos ler juntos? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco. Versículo 15, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, para o choro, e os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos aqui pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, porque lemos a Tua palavra e pelos nossos mecanismos, Senhor, humanos, é impossível entendermos alguma coisa. Seja porque ela fica às vezes difícil para a gente, ou seja porque talvez tenhamos recursos, explicações, e mesmo assim, Senhor, não conseguimos entendê-la no nosso coração. Eu te peço, Pai, que apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas desse dia, eu peço ao Senhor que de alguma forma o Senhor fale ao nosso coração, de alguma maneira a gente entenda a Tua palavra, ó Deus, e saiamos aqui fortalecidos no Teu poder, na Tua palavra, no Teu Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Nós começamos aqui uma série há 2 domingos atrás, no livro de Amós. Eu preguei nos cultos da tarde e da noite, falei que essa série ia ser diferente. Eu ia pregar no livro de Amós, mas serão cultos bem alternados. Então, nós estamos aqui no 3º sermão dessa série, do livro de Amós. Está lá no YouTube, você pode procurar, se quiser acessar as primeiras, ou o podcast, ou o Spotify que a igreja fez. Uma comunidade no Orkut, sei lá, tem um bocado de coisa aí, né? Então, você pode procurar e acompanhar. Mas a gente viu aqui nessa série, no 1º capítulo, que todas as nações elas são guiadas pela voz que sai de Jerusalém. E a gente falou aqui de que Deus governa todas as nações e toda a terra, não a partir dos governos humanos, mas a partir do povo de Deus, que é
é o representante, né? Nós somos o reinado de Deus na terra, o sacerdócio de Deus aqui na terra, e nós somos também a voz profética de Deus aqui na terra. Então Deus governa todas as nações pela voz que sai de Jerusalém. Amós, esse profeta que era boiadeiro, foi chamado por Deus para ser profeta. Era um homem culto, ele conhecia bem a história, conhecia bem a palavra de Deus, conhecia bem também a situação social, econômica, política que Israel estava vivendo naquele momento. Ele traz uma palavra de Deus. No capítulo 2 e 3, nós falamos aqui há 2 domingos, que após Amós trazer uma palavra, uma profecia a várias nações da terra, Amós ele traz uma profecia para o povo de Deus, naquela época representado por Judá e por Israel. No caso, o que aconteceu ali foi o seguinte: a nação de Israel ela fora dividida entre o reino do norte e o reino do sul, e nesse momento em que Amós ele é chamado por Deus para pregar ao reino do norte, que é chamado de Israel, são as 10 tribos que ficaram infiéis ao reinado de Davi e seguiram Jeroboão. Amós ele se volta para dentro de casa, e Amós ele vai dizer ao povo o seguinte: vocês estão pensando que todo o mal que está acontecendo, o que está para acontecer na terra, é por causa de fulano, de Beltrano, é por causa da nação A ou da nação B, é por causa do governante lá dos filisteus, ou o rei da Síria, ou da Babilônia? Você está pensando que o que está acontecendo em nossos dias é culpa deles? Não é não. Amós diz assim: nós precisamos varrer a nossa própria casa. Nós precisamos entender que o mal, o juízo de Deus na terra e sobre a nossa vida, inclusive através dos ímpios, inclusive através de governos ímpios, que Deus traz juízo sobre nós, não é por culpa deles, mas é por culpa nossa, é por causa dos nossos pecados, é porque nos escandalizamos com um bocado de coisa que é externa, um bocado de coisa que está aí nas redes sociais, um bocado de coisa que diz respeito a um cenário político extremamente provisório como o nosso, mas não nos escandalizamos com a nossa vida de pecado, com as nossas transgressões, com a maneira como o nosso coração está tão perdido diante de Deus. Isso a gente não se escandaliza. A gente se escandaliza quando um cristão vota em Haddad ou vota em Bolsonaro. A gente não se escandaliza quando um cristão faz a sua festa de aniversário ou casamento um culto aos deuses desse século, recheados de bebida alcoólica e de festas e de erotismo e sensualidade. Isso não tem problema, isso não tem problema nenhum. E por aí vai. O fato é que Amós, nos capítulos 2 e 3, ele diz ao povo de Israel que não se enganem, porque esse breve momento de estabilidade financeira que é tão perigoso, e esse breve momento de nacionalismo que era na época de Amós muito forte, era também muito provisório. Por isso que eu me volto para Amós, porque talvez seja essa grande mensagem que nós temos que dar ao mundo, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. Todo tipo de nacionalismo, de estabilidade econômica, são provisórios. E nenhum desses motivos é a causa e é a razão da nossa vida aqui. Amós estava pregando justamente no momento que aparentemente as coisas estavam indo bem. Finalmente o reino de Israel passou a ter um momento econômico bom. Finalmente o rei Jeroboão II, não aquele primeiro, mas o segundo, passou a ter um tempo, ou melhor, Israel passou a ter um rei por muito tempo. E um reinado longo trazia estabilidade, porque era sinônimo de ausência de guerra e de conflitos dentro do próprio reinado. Jeroboão reinou aproximadamente 40 anos. No reino do sul,
Na época, o rei também reinou muitos anos junto com Jeroboão, e tiveram também um tempo de paz entre o reino do norte e o reino do sul. Era um momento assim muito bom. Era um nacionalismo tão forte que quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, Jonas disse: vou não, estou fora. Não vou pregar para aquele povo que daqui a um tempo vai nos destruir. Porque era exatamente esse o quadro. E é esse o quadro que Amós está dizendo aqui ao povo de Israel. E quando ele está dizendo isso ao povo de Israel, ele está dizendo a nós também, que somos a igreja de Jesus aqui na terra. Porque nós somos o Israel de Deus. Está dizendo a nós, igreja do Senhor Jesus, que de alguma maneira depositamos a nossa confiança em Jeroboão II, ou num quadro de estabilidade financeira, ou quando a nossa vida econômica e relacional está muito bem, e por causa disso as coisas estão muito bem. Quando usamos a religião apenas para a nossa própria conveniência. Era isso que estava acontecendo lá. O povo ia a Betel, o povo ia a Gilgal, o povo ia a Beceba, aqueles lugares que eram representações da presença de Deus na história do povo, da adoração a Deus, da busca por Deus, dos sacrifícios que eram entregues ali. O povo ia, havia culto, haviam cerimônias religiosas naquela época. O povo ia, participava. A religião da conveniência, ela é muito própria quando a nossa época ela está boa. Mas o fato é que Amós está dizendo ao povo o seguinte: vocês estão pensando que as coisas vão ficar desse jeito? Não vão não. Daqui a um tempo Deus vai trazer juízo sobre vocês. Vocês não vão ter mais casa de inverno e casa de verão para passar as férias. Não vão ter mais. Tudo vai ser destruído. Vocês vão perder essa situação econômica que estão vivendo. Vocês vão ter fome. Vocês vão ter perseguição. Vocês vão viver num ambiente de insegurança. E todas essas coisas são juízos e alertas que Deus vem dando ao povo, para que de alguma maneira, por algum sinal desse, por algum alarme desse que vai sendo trazido por Deus na terra, o povo de Deus deixe de olhar para os ídolos, deixe de olhar para os homens e passem a olhar para Deus de alguma maneira. Por isso que o texto vai repetindo para a gente: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vocês ainda assim não se converteram a mim. Ainda dessa forma, preferiram seguir a religião da conveniência, preferiram seguir confiando no seu próprio coração, confiando nas suas próprias escolhas, confiando nas promessas dos homens, confiando para aqueles que dependiam do campo para viver. Nós sabemos isso na pele, por causa do sertão e do agreste aqui de Pernambuco, nosso Nordeste. Sabemos como é terrível essa situação de seca. E o Senhor falando ao povo: mandei a seca, mas ainda com a seca vocês não se converteram a Deus. Tá bom, versículo 9, ele diz: mandei a vocês uma colheita mal sucedida, mas ainda assim vocês não se converteram a Deus. Versículo 10, ele diz assim: uma derrota militar. Vocês perderam a batalha e perderam vidas, família. Há uma autoestima lá embaixo, porque a guerra, a destruição familiar terrível. Ainda assim, não se converteram, não me buscaram. E ele diz no versículo 11, para finalizar essa parte, ele diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus fez a Sodoma e a Gomorra. Veja ao que Deus está comparando essa profecia dada a Amós aqui. Ao que Deus fez em Sodoma e Gomorra, a história que está lá em Gênesis, a qual Deus destrói essas cidades, porque a iniquidade delas tinha subido ao Senhor. E ele diz assim: ainda dessa maneira vocês não se converteram, não me buscaram, fizeram tudo. Vocês foram à igreja, vocês procuraram ajuda médica,
consultoria, coach, vocês procuraram ajuda psicológica, vocês procuraram ajuda de pessoas, empréstimo bancário, vocês fizeram vaquinha no Facebook, tudo, fizeram tudo, apenas faltou uma coisa: não me buscaram. E é bom a gente entender isso, porque Amós não está dizendo ao povo que os cultos estão esvaziando. Amós está falando com o povo, com os cultos cheios, com a religião funcionando, a nação vivendo um bom momento, momento de esperança, nacionalismo forte, a economia vai bem, o povo está vivendo um bom momento, talvez agora vivamos a estabilidade. E Amós está dizendo ao povo: não é bem assim, não é desse jeito, mas a mão de Deus vai vir sobre nós como um aviso. E Deus faz assim na vida da gente, não somente através da fome, do desemprego, mas talvez de muitas outras maneiras que eu e você podemos estar vivendo ou podemos viver na nossa vida. Muitas vezes é o aperto, muitas vezes é aquele momento que Deus está esticando a gente, para que de alguma maneira o nosso coração se volte para Deus. Mas aí Amós está dizendo que naquele momento, com tudo aquilo que Deus estava sinalizando, eles não se voltaram para o Senhor. Versículos 12 e 13, Amós traz um hino. Esse hino eu acho tão interessante, porque a Bíblia em muitos momentos traz cânticos, e não é só nos salmos, mas em muitos momentos de repente sai um cântico, sai um hino. Versículos 12 e 13 sai um hino. Esse hino diz respeito a um encontro com Deus. Ele diz: assim te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E ele fala isso dizendo o seguinte: porque esse Deus, o nosso Deus, é Deus de salvação, mas Ele também é Deus de juízo, é Deus de justiça na terra. Ele é Deus soberano e todo-poderoso, mas Ele é também um Deus justo, e Ele é aquele que pode fazer da manhã trevas, pisa os altos da terra, Senhor dos exércitos é o seu nome. No capítulo 5, Amós continua falando isso, mas agora ele começa numa grande lamentação, um grande choro. Amós está vendo que aquela grande destruição está por vir. Amós está vendo que aquela alegria ou aquela estabilidade era temporária e era apenas uma falsa esperança que o povo vivia naquele momento. Amós estava vendo aquilo. Vendo isso, ele diz: eu escrevo para vocês um choro, e escrevo para vocês uma grande lamentação. Lamentação porque vocês foram chamados por Deus para se voltarem para Deus e preferiram morrer, preferiram confiar em si mesmos e não se voltarem para o Senhor. E a constatação de Amós é de que aquele povo de Israel iria morrer. Essa é a profecia de Amós: vocês vão morrer, não vai sobrar nada aqui, nós seremos destruídos. E não seremos destruídos por causa de um reino forte chamado Assíria. Não seremos destruídos por causa de uma geopolítica mundial. Nós seremos destruídos somente porque não estamos ouvindo os sinais, os alertas que Deus está dando para a gente. Versículos de 1 a 3, Amós explica aqui com muito pavor que tipo de situação é aquela. E ele diz: a cidade da qual saem 1000, só vai sobrar 100. Uma terra que vai ser dizimada, só vai sobrar 10% à casa de Israel. Daí no versículo 4, Amós ele traz um novo imperativo. É quando ele diz assim: buscai-me e o quê? Buscai-me e vivei. Aqui no versículos 4 a 6,
Amós dá novamente uma advertência. A advertência entre a vida e a morte. Buscar a Deus, não buscar somente a religião, não buscar somente os templos, mas buscar verdadeiramente a Deus e viver a vida de Deus aqui na terra. Buscar a Deus, porque é a única esperança que nós temos. Buscar a Deus, porque é a única fonte de salvação que nos resta. Ou se isso não acontecer, nós seremos destruídos, irmãos. Nós seremos destruídos por causa dos nossos próprios pecados, das nossas próprias faltas. Versículo 5, ele diz exatamente isso. Amós fala assim: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal, todos esses lugares de culto, ela será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Mas no versículo 6, novamente, o Senhor diz assim: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, vivam a vida de Deus, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem a apague. Os versículos 8 e 9, novamente Amós traz um hino, e esse hino, ele traz aqui a ideia de um Deus que ele é mais poderoso do que as constelações, mais poderoso do que a natureza. É um Deus que criou tudo isso, é um Deus que rege o universo. Ele fala o sete estrelo e o Órion. Ele é aquele Deus forte e capaz de tornar amanhã uma densa treva. Senhor é o seu nome. Se não nos voltarmos para Ele, esse poder divino, que é um poder divino de restauração, é um poder divino de transformação, é o poder divino de criar do nada todas as coisas. Esse poder divino também é um poder para destruir, para julgar, para trazer o deserto. Não aquele deserto do tratamento da graça de Deus na vida da gente, mas aquele deserto fruto dos nossos pecados, que parece muito mais uma desolação do que um deserto de Deus, onde Deus diariamente manda o seu maná. Mas aquele deserto que é uma desolação, parece com aquela ideia de Jeremias, no capítulo 17, quando ele diz: aqueles que vão viver como um arbusto solitário no deserto, e não verão quando vier o bem. Versículos 10 ao 13, Amós diz assim: a opressão é a razão para o julgamento. Vocês não somente se perderam, mas vocês também perderam a ética. Vocês estão aborrecendo aqueles que são profetas e falam da parte de Deus a respeito desses assuntos que nós estamos vivendo. Vocês estão oprimindo aqueles que são pobres, mais fracos, e não tem assim condições, não tem assim quem os defenda, quem se coloque ao lado deles, a favor deles. Vocês estão oprimindo os mais fracos, trazendo sobre a sociedade, sobre a cidade, os pecados da nossa alma que se desenvolveram no nosso coração e agora estão sendo vividos na prática. Aquela corrupção que começou no nosso coração quando nos perdemos diante de Deus, agora alcançou o meu trabalho. Aquela mentira que nasceu lá no meu coração, agora alcançou os meus relacionamentos. Isso tudo tem trazido consequências para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Nós convertemos o bem em mal, oprimimos os pobres, trazemos juízo ou injustiça para essa terra. Ele diz a partir dos versículos 10 ao 13, que o povo de Deus rejeitou a justiça de Deus. O povo de Deus começou a praticar atos opressivos contra a sociedade. Ele diz assim no versículo 11: vocês pisam o pobre e exigem dele um tributo
exacerbado. Como é que fala isso mesmo? Exacerbado. Veja só. Versículo 11. Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificados, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. E nessa parte da profecia, Amós finaliza a partir do versículo 14 ao 17, dizendo assim: primeiro ele falou, buscai a Deus. Por último ele fala, buscai o bem e não o mal. O que é interessante nessa expressão é que o bem, essa expressão bem, é aquela mesma utilizada por Deus ao criar tudo, em Gênesis capítulo 1. Diz que Deus do nada criou todas as coisas, e o tempo inteiro a palavra vai dizendo para a gente, viu Deus que aquilo era o quê? Era bom. A palavra mal que aparece aqui é aquela mesma que começa a aparecer na Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus fala para Adão que ele não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Interessante, porque na profecia de Amós ele finaliza dizendo ao povo, buscai o bem e fazei o bem, porque Deus pode derramar graça. Fazei o bem e buscai o bem, porque Deus pode estar conosco nesses caminhos que nós vivemos. Mas se isso não acontecer, versículos 16 e 17, nós vamos prantear, chorar e lamentar, porque a presença de Deus, a mão de Deus, o juízo de Deus é que vai trazer isso, para confundir os nossos caminhos, as nossas falsas esperanças, a nossa religião de conveniência, para confundir tudo isso, confundir o nosso próprio coração, quando vamos a Betel e a Gilgal e apenas transgredimos, porque não cultuamos a Deus. Buscamos a Deus porque queremos dinheiro, buscamos a Deus porque queremos que o nosso filho não use drogas, buscamos a Deus porque queremos que a nossa família continue bem, buscamos a Deus porque queremos que o nosso ministério seja bom, buscamos a Deus porque vai ter um evento, queremos que ele seja legal, buscamos a Deus por causa de N situações na nossa vida. E a palavra de Amós é muito forte. Ele diz assim, vocês vêm e somente se multiplicam as suas transgressões. Eu quero finalizar esse sermão trazendo aí uma palavra, uma expressão que ela é muito utilizada, tem sido muito utilizada, especialmente nos últimos 20 anos. Sustentabilidade. Teve um encontro da ONU para comemorar 50 anos de sua existência, alguns anos atrás, acho que foi 2015. E nesse encontro, o que mais se falava nesse encontro era sobre sustentabilidade. Nós estamos vivendo hoje, que muita gente chama de quarta revolução industrial, são novos mecanismos científicos e tecnológicos para fazer com que a nossa vida ela seja mais longa, seja melhor sobre a Terra. Energia solar, por exemplo, energia limpa e tantos outros elementos, inteligência artificial, medicamentos, tratamentos novos para doenças, tantas e tantas situações que estão sendo criadas e desenvolvidas para a nossa sustentabilidade, para vivermos mais sobre a Terra. E estamos vivendo mais sobre a Terra. É tanto que vivemos no Brasil hoje uma crise previdenciária por causa disso também. Precisamos entender melhor ou projetar melhor esse assunto, porque a quantidade de pessoas que estão vivendo mais é grande. Glória a Deus por isso, coisa boa. Mas o fato é que essa expressão dos nossos dias é sustentabilidade. Amós, nesses capítulos, queria finalizar com essa expressão. O foco dele é na sustentabilidade. Mas a sustentabilidade de Amós não está focada na inteligência artificial,
nos tratamentos de beleza que nós podemos fazer na Eudora ou na Jequiti. Não estão focados nos cruzeiros que nós podemos ter aqui na terra, ou no candidato que você votou hoje e está aí recebendo já o placar na UOL para saber quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Não está focado nessas coisas. Não está focado na felicidade que é sustentada pela conta corrente quando ela está no azul e não no vermelho, ou quando a situação em casa está tudo muito bem, obrigado. O foco da sustentabilidade de Amós não diz respeito a todas essas fontes de sucesso e esperança que são meramente humanos. E seria até estranho a gente falar isso, porque Amós ele não está falando isso num tempo difícil, ele está falando isso num tempo bom, um tempo em que as pessoas estão vivendo assim, bem, obrigado. Mas o foco da sustentabilidade de Amós está em Deus. Por isso que os imperativos que o texto apresenta para a gente são os seguintes, eu quero concluir e aplicar dessa maneira. Primeiro, capítulo 4, versículo 1 e no capítulo 5, versículo 1, ele diz ouvir. Ouvir. Isso é um imperativo, ouvir. Nós estamos desaprendendo a ouvir. Quando João recebeu a profecia em Pátimos, diz o texto que ele viu e ouviu. Nós estamos desaprendendo a ouvir e a ver também. Mas ouvir. Pode ver como é interessante. Eu vou dar o exemplo, porque eu já pensava nesse exemplo. Porque faço também. E não porque estou querendo dar o exemplo, porque aconteceu hoje aqui. Por isso eu peço licença aos pais, não estou falando para vocês. Mas pode perceber que qualquer tipo de evento interessante hoje, todos nós fazemos o quê? Nós pegamos o celular aí. Você já viu isso? Jogo de futebol. Está lá todo mundo com o celularzinho. Já viu isso? Formatura. Quando as crianças vêm assim fazer uma apresentação, todos nós, eu faço também. Eu faço também. Nós vivemos com esse negócio da lente. Eu comecei a perceber que eu estou gravando, estou filmando, estou tirando foto e não estou vendo, não estou ouvindo, eu esqueço rapidamente. E pode perceber que por causa do tamanho da memória do seu celular e do seu computador e da nuvem que você comprou lá, você gravou e tirou tanta foto que daqui a um ano, quando você for procurá-la, você não vai encontrá-la. Lembra quando antigamente a gente tirava foto de 36 poses? Quem lembra disso aqui? Aquela foto era valiosa, era ou não era? 36 poses você tira numa foto só, numa imagem só. Recentemente eu fui tentar selecionar fotos para revelar, porque ainda fazem isso, revela foto. Aí eu fui, mas eu não consegui sair do ano de 2015 e 16, que eu organizo as pastinhas no computador. Não consegui. Para uma foto tinham 10 imagens, e você tem que ver, porque saiu só um diferente assim, essa está melhor, a outra, a esposa, aí a outra, aí piscou. 36 poses não tinha isso, era foto raiz, você tirava e era aquela lá, quando revelava. Mas nós estamos desaprendendo a ver. Black Mirror, que é uma série da Netflix, bem intrigante, sobre essas distopias todas, tem alguns episódios que ela mostra, assim, fala de um tipo de lente que é colocada assim nos olhos, e basicamente o celular está aqui, conectado com o nosso cérebro, e você faz tudo, e avalia tudo, e identifica tudo pelas lentes dos seus olhos. O que acontece é que você não vê mais com os olhos, você vê com a lente. Nós fazemos isso com o nosso smartphone. Nós fazemos isso com a quantidade de pregações que ouvimos, de rádio que ouvimos, de música que ouvimos, de série que assistimos, de coisas. Quem de nós consegue hoje fazer alguma coisa sem um fone de ouvido?
sem o rádio ligado. Tem gente que não consegue nem dormir mais sem o barulhinho na televisão. Mas eu não estou pedindo a você que amanhã pegue o seu celular e jogue fora o seu fone de ouvido. Não é isso, pelo amor de Deus, irmãos. Eu não vou fazer isso. Eu gosto de ouvir. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes corremos o perigo de nos perdermos na arte de ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir. Se aquietar e ouvir, e ver, ouvir e ver. Depois Amós, quero concluir dessa forma, em segundo lugar, ele diz: busquem a Deus e vivam. É o segundo imperativo. Buscar a Deus de fato e de verdade. Na leitura da palavra, na oração, na vida com Deus, na vida diária, buscar a Deus. Não busca a Deus por causa de um terceiro, mas buscar a Deus porque precisamos, porque o nosso coração precisa, porque a nossa mente precisa ser esclarecida, não pela Globo News, mas pela palavra. Pela palavra. Buscai a Deus de verdade e vivei. Essa expressão de Amós, que ela é tão rica, porque ela vai fazer eco a tudo que Jesus falou lá na frente, quando ele diz assim: se você crê em mim, vocês terão a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. E ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em o quê? Abundância. Busquemos a Deus e tenhamos a vida em abundância. É promessa de Deus. E no final, no último imperativo, para concluir e aplicar, para a coisa não ficar só teórica, ele diz: busquem e façam o bem. Irmãos, a igreja é a comunidade que faz o bem na terra. Quando eu dou aula na escola sobre teorias do Estado, eu falo muito sobre o seguinte: nós brasileiros temos muita expectativa que o Estado nos faça o bem. Mas o que a Bíblia apresenta para nós é que a comunidade que faz o bem na terra é o povo de Deus. É o povo de Deus que, quando há segregação racial, cultua junto. Foi assim na África do Sul, na época do apartheid, quando não tem polarização maior do que aquela, irmãos, no apartheid. Não tem. Brancos e negros não podem conviver juntos, nem mesmo nas igrejas tradicionais controladas pelo Estado. Mas nas igrejas vivas, avivadas, que pregavam a palavra, eram os únicos lugares que negros e brancos estavam juntos, se abraçavam e cantavam juntos. É na igreja que isso acontece. É na igreja que o bem acontece. Atos capítulo 2 fala com muita força que, por causa daquilo que se vivia na igreja, os ímpios olhavam para aquela comunidade e diziam: nós queremos viver isso. Não é a escola, não é o Estado, não são os políticos, somos nós, o povo de Deus. Quando ele diz para fazer o bem, ele está falando aqui a expressão de tudo aquilo que Deus criou, porque Deus viu que era bom. E tudo isso vai se desenvolver na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, até Paulo dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10, que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos deu boas obras para que andássemos nelas aqui na terra. A nós, os cristãos, somos nós o povo da justiça, somos nós o povo do amor, somos nós o povo do acolhimento, somos nós o povo da unidade, somos nós fazer o bem.
É isso que Amós fala para uma sociedade que pegava a justiça e esmagava ela, que pegava o pobre e pisava em cima dele. Façam o bem. Ouçam, busquem a Deus, façam o bem. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Queria convidar o grupo de louvor aqui. Senhor, na Tua presença, Pai, como estamos aqui, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Pai, para que possamos ouvir, como o Senhor Jesus falou tanto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, possamos buscar ao Senhor, possamos fazer o bem. Senhor, quando terminarmos o culto, logo teremos resultados das nossas eleições. Que a nossa alegria esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor. Nos abençoa, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém.